Esse exercício é do ENAD 2014, né? A questão discursiva 4. A figura a seguir ilustra o motor de indução trifásico acionado por um inversor de frequência, cuja entrada é ligada à rede com frequência constante e igual a 60 Hz. Pela variação da corrente de referência de 4 a 20 mA, a velocidade de rotação do motor varia linearmente de 0 a 2.000 RPM. Então, ele me deu aqui um exercício, ó, onde eu tenho o motor trifásico, o inversor, né? Na verdade, isso aqui é um drive VSD, está pegando 60 Hz, fixo, né? Um sinal alternado, e transformando num sinal alternado com frequência variável, para controlar a velocidade do motor. Agora, a velocidade do motor vem da onde? Normalmente, no inversor de frequência, aí prático, essa referência de velocidade, ela pode ser fixa, ela pode vir de uma entrada analógica, né, de uma entrada de tensão, ou de uma entrada de corrente, ela pode vir do painel da IHM, do próprio inversor, ou ela pode vir pela rede de comunicação digital. Ela pode vir lá, ela pode ler uma palavra que vem lá do supervisório, que vem do CLP, e eu pego isso como referência para fazer o motor rodar mais ou rodar menos. Nessa aplicação aqui, eu estou considerando uma situação em que a referência de velocidade do inversor, ela vem pela entrada analógica. Então, aqui eu tenho uma entrada de corrente. Então, a primeira coisa que o aluno tem que interpretar são os circuitos, né? O motor e o inversor não tem o que interpretar, né? Tá lógico. Agora, eu tenho um bloco com operacional e outro bloco com operacional. Esse bloco aqui de trás, ó, o bloco de entrada, é um amplificador não inversor, né? É um amplificador simples, veja, o sinal entrando na não inversora, realimentação negativa, um resistor por terra. Né? Então, o ganho aqui, ó, o ganho é 1 mais 40 dividido por 10. Só que esse 40 é um potenciômetro, não é um resistor variável. Pode variar de 0 até 40. Então, aqui eu sei que é um não inversor. Agora, e esse circuito aqui da frente? Esse circuito aqui da frente, ele é um conversor, né, tensão corrente. Ele é um VCIS, é uma fonte de tensão, ele é uma fonte de corrente controlada por tensão. Esse circuito aqui, VCIS. Então, eu aplico uma tensão aqui na entrada, aqui tem um curto-circuito virtual, essa tensão aparece aqui, ela vai produzir uma corrente aqui, e essa corrente é a mesma corrente da saída. É aqui o operacional vai excursionar, ou que ele vai drenar, ou que ele vai fornecer. Basicamente, eu estou fornecendo, ou estou drenando a corrente que vem, né, tipicamente ele fornece, uma corrente que vem da entrada analógica, ou que vai para a entrada analógica do inversor. E essa corrente ela vai variar de 4 a 20, que é um padrão industrial, né? É uma forma de comunicação analógica via corrente. Pode ser via tensão, de 0 a 10, ou pode ser corrente 4 a 20 miliamperes. Aí o exercício, ele me falou que a rotação do motor vai variar de 0 a 2.000 RPM. 0 a 2.000. Então, olha, já me deu a faixa, né? O range, né? O range aí de velocidade. Então, ele me deu a faixa de corrente e ele me deu a faixa em RPM. Então, se eu puder ficar mais fácil aqui, né? Eu tenho uma faixa de 0 a 2.000 RPM. E eu tenho também uma faixa compatível, né? De 4 miliamperes a 20 miliamperes. Então, veja que o que eu pego desse exercício? O pega desse exercício é esse 4 milha aqui, ó. Ele é o pega do exercício. Por quê? Porque essa faixa de baixo, ela não tem referência no zero.
Se ele tivesse referência no zero, era fácil demais. Aí, o que o exercício falou? A corrente de referência, eu vou colocar aqui para vocês acompanharem. A corrente de referência provém de um circuito analógico com amplificadores operacionais nas configurações inversor e conversor de tensão corrente. Né? Nesse caso aqui, aqui ele é não inversor, né? Ele colocou aqui amplificador inversor. Isso aqui ficou incorreto. É um amplificador não inversor. E conversor de tensão corrente. Então, isso aqui ele já ajudou. Ele já falou quais são as configurações. Por mais que eu não olhei lá, né, se esse exercício aqui foi cancelado devido a essa informação incorreta, porque esse amplificador aqui ele é não inversor. Ele não é inversor. Mas tudo bem. Vamos desconsiderar esse erro aqui. A entrada do amplificador inversor é ligada a uma fonte de tensão constante de 1 volt. Considerando esse sistema, calcule o valor da resistência do potenciômetro que levará o motor a uma rotação de 1000 RPM, justificando sua resposta. Então, veja o seguinte. 1000 RPM. 1000 RPM é metade da faixa. Dessa forma, ele facilitou demais para a gente. Então, o que ele quer? O exercício pediu o valor da resistência por uma situação em que eu estou aqui na metade da faixa. 1000 RPM. Só que, traduzindo de RPM para corrente, eu não vou ter aqui, essa metade aqui, ó. Onde que é? Muita gente vai pegar o 20, achar que é a metade de 20. Ó, metade de 20 é 10. Mas, na verdade, essa faixa, ela tem um comprimento aqui, ó, de 20 menos 4. Então, isso aqui, ó, tem uma excursão de 16 miliamperes. A metade de 16 é 8. 8 mais 4, aqui não começou em 0. Então, vai me dar 12 miliamperes. Então, quando o meu conversor excursionar, o meu conversor de corrente excursionar 12 mili, lembrando, eu tenho uma tensão aqui de 1 volt. Essa tensão vai para um conversor, vai para um amplificador inversor, tensão para tensão. Aqui eu tenho um outro bloco, que é um bloco tensão corrente. E essa corrente, né, vai para o inversor, que controla a velocidade do motor. Aqui é um drive, né, VSD. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 0 a 2000 RPMs. Nesse ponto, eu tenho 4 a 20 miliamperes. É esse ponto aqui. Nesse ponto, não foi dito nada. Esse ponto aqui, na entrada. Ainda não foi dito nada. Mas, conhecendo o circuito, né, tensão corrente, para eu trabalhar de 4 a 20, a tensão de entrada, tipicamente, sem fazer matemática aqui, sem fazer cálculo, ela é de 1 a 5. Então, esse costuma que aqui, ó, vai variar de 1 a 5 volts. Esse ponto aqui. E eu estou jogando quanto? Estou jogando 1. Contudo, eu tenho aqui, ó, um ajuste. Eu tenho um potenciômetro aqui, ó. E esse potenciômetro vai variar a tensão aqui de 1 a 5. Esse 1 aqui é fixo. Então, veja bem. Para o motor estar rodando a 1000 RPMs, ali eu coloquei de preto a faixa, né? Aqui de vermelho eu estou colocando o valor que o exercício forneceu. Aqui, nesse ponto, eu vou ter 12 miliamperes.
Aí, eu preciso achar esse ponto, que seria o X de tensão. Fácil. Se eu vier aqui, ó, para quem conhece o circuito conversor tensão corrente, é muito simples. Mas se você não conhece, não tem problema. Essa corrente aqui, ó, ela vai ser 12 mili. Aqui, como eu tenho uma entrada... Professor, eu não entendi aí do 12 milha aí. Não entendeu? Se você puder voltar lá só um pouquinho. Opa, não, sim. Aqui, ó, é porque a faixa, a grande dificuldade aqui é que a faixa de velocidade, ela começa em zero, ela tem o zero de referência. Então, eu vou de 0 a 2000. Já a faixa de corrente, eu não começo com 0, eu começo com 4. Então, é de 4 a 20. Mas, se eu vou de 4 até 20, na verdade, eu andei 16, eu não andei 20. Então, a faixa da corrente é 16. A faixa da velocidade é 2000. Essa aqui é a faixa da velocidade. Mas a faixa da corrente não é 20, a faixa da corrente é 16. Por que ela é 16? Porque eu ando de 4 a 20. Aí o exercício falou que qual que é, né, o ajuste para a velocidade estar em 1000. Mas o que é 1000 RPMs? É 50%, é a metade da faixa da velocidade. Perfeito, está na metade do caminho. Aqui, se ela está na metade do caminho para a faixa de velocidade, ela tem que estar na metade do caminho para a faixa de corrente, para a faixa de excursão da corrente. Isso aqui é uma conversão de escala. Só que essa conversão de escala ela ficou um pouco mais enjoada, porque a minha referência não é zero. Aí, qual que é a metade do caminho entre 20 e 4? É 12. Ah, mas por que que é 12? Porque 20 menos 4 é 16. A metade de 16 é 8. Ah, então eu vou lá e coloco no 8? Não, é porque eu começo no 4. Então eu vou andar 8. 4 mais 8 dá 12. Então, para a faixa de corrente, para a faixa de excursão de corrente, a metade da escala é 12 miliamperes. É porque eu tenho 16. 16 é o total, 8 é a metade. Então eu saio de 4, ando 8, cheguei na metade. Então 4 mais 8 é 12. Se eu andar mais 8, 12 mais 8, chego no 20, que é o final. Então, foi isso que eu me referi. Não, perfeito aí, obrigado aí. Beleza. Aí então, voltando aqui, né, para o exercício, para o diagrama, o detalhe que é o seguinte: como que eu encontro essa tensão aqui? Que é a tensão de saída do primeiro bloco. Basta eu lembrar que a entrada do amplificador operacional, a corrente de entrada é nula. O amplificador operacional ideal, as correntes de entrada são nulas, porque a impedância é muito alta. Se a corrente aqui, ela posso até copiar esse negócio para lá. Não, não precisa não. Se a corrente aqui nesse ponto, ela é 12 mili, esses 12 mili tá vindo aqui, ó, e tá descendo para essa resistência. Não tá indo nada para cá, porque a entrada do amplificador operacional possui uma impedância tendendo ao infinito. Então, eu não tenho nada de corrente para cá. A corrente, ó, ela tá vindo toda para cá, tá saindo do terra, passando pelo resistor 250 e indo lá para o inversor. Ou ela tá saindo do inversor e descendo aqui, independente do sentido. Então, se eu tenho uma corrente de 12 mil e uma resistência de 250, eu acho a queda de tensão nessa resistência de 250. Com a queda de tensão nessa resistência de 250, considerando curto-circuito virtual, a tensão nesse ponto aqui vai ser justamente essa tensão. Então, se eu encontrar a tensão na resistência de 250, eu encontro a tensão da saída do primeiro circuito. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar, então, que a tensão de saída do primeiro circuito, eu vou chamar de Vx, ela é igual a 12 mil, que é a corrente,
vezes a resistência, que é 250. Certo? Eu poderia também considerar 250 0,25K, né? Seria aqui 12 mili vezes 0,25K. Esse milho eu corto com esse K, Vx, vai ficar 12 vezes 0,25. Fazendo aqui mais rápido, eu vou ter 3 volts. 3 volts. A excursão não é de 0. Desculpa, a excursão não é de 1 até 5, que eu comentei, né? A gente não sabe ainda em detalhes, mas tipicamente é de 1 a 5. Então, eu achei que essa tensão aqui basicamente é de 3 volts. Então, aqui eu tenho 1 volt, aqui eu tenho um amplificador, inversor, um resistor, outro resistor por terra. Aqui é o meu potenciômetro e aqui vai para o meu circuito conversor de corrente. Meu circuito conversor de corrente, que eu também tenho terra. E aqui está indo lá para o inversor, que eu tenho um inversor, o drive VSD. Então, a corrente aqui nesse ponto é 12 miliamperes. A velocidade do motor é 1000. Não vou desenhar, só vou colocar aqui, ó, RPMs. A tensão que eu encontrei, que é de 3 volts. E a tensão de entrada é de 1 volt. Agora ficou fácil. O valor das resistências, o que ele pediu? O valor dessa resistência é 10K. E o valor dessa resistência eu quero encontrar, que é o valor ajustado, né, no trimpote, no potenciômetro. O valor ajustado. Então, como esse é um amplificador não inversor, né, trata-se de um amplificador não inversor. Dessa forma, a tensão de saída é igual à tensão de entrada vezes o ganho. O que é o ganho? 1 mais o resistor R, que eu quero encontrar, dividido pelo resistor, vamos colocar aqui genericamente, RF dividido por RI. Essa é a equação genérica do não inversor. Substituindo os valores, a tensão de saída vale 1, desculpa, vale 3. Tensão de saída vale 3. A tensão de entrada vale 1. Aqui eu tenho 1, mais o RF eu quero encontrar, e esse cara vale 10K. 10 quilômetros. Pronto, agora é matemática, né? Eu tenho basicamente aí um circuito com uma variável, a equação com uma incógnita, né? Então, eu volto aqui, ó. 1 vezes isso é isso. Então, eu vou ter 3 igual a 1 mais RF dividido por 10K. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e colocar o 10K aqui, ó. 10K em evidência. 10K dividido por 1, tirar o mínimo, né? 10K dividido por 1 é 10K vezes 1, 10K, mais RF. Agora eu posso multiplicar, passa ele para lá, né? Vai ficar 10K vezes 3, 30K. É igual a 10K mais RF. Então, o RF, nesse caso, vai me dar
resistor RF. O RF já está de cá, eu passo 10K para lá, né? Vai me dar aqui um valor de 20K, de 20 quilômetros. Então, se eu ajustar 20 dividido por 10, vai dar 2. Mais 1 dá um ganho de 3. Né? Aqui, ó, eu vou ter um ganho igual a 3. Por isso que na saída eu vou ter 3 volts. Tendo 3 volts na saída, esse 3 é convertido para corrente, é convertido para 12 milha. 12 milha é convertido para RPMs lá no inversor. Então é um ciclo. Eu dou um ganho de 3, vai para 3. Esse 3 de tensão é convertido para corrente 12 milha. 12 milha vai para a entrada analógica do inversor de frequência, que está lendo uma faixa de 4 a 20. 12 milha é a metade da faixa de 4 a 20. Consequentemente, ele vai direcionar para que o motor rode na metade da faixa de velocidade definida, do range, né, do range aí. No caso, de 0 a 2.000, a metade é 1.000. Então, enfim, é um exercício assim, um pouco mais, fiz um pouco mais de forma detalhada, né, para tentar ficar o mais claro possível. Mas